repetir brevemente o que nós vimos na última aula. Nós estamos introduzindo um método de resolver equações diferenciais de segunda ordem, lineares e cujos coeficientes podem ser funções de x, equações do tipo onde a de x e c de x são funções definidas no certo intervalo da reta real e são funções analíticas, ou seja, admitem uma expansão em série de potências nesse intervalo. Essa série de potências não precisa ser convergente em todo o intervalo, mas deve ser em algum subintervalo desse intervalo, ela deve ser convergente. Essas restrições são pequenas. A maior parte das equações que a gente encontra na física tem todas as propriedades que eu estou supondo. Na matemática é diferente, né? Na matemática você está interessado sempre na equação que não satisfaz as condições usuais. Essa já foi estudada, então você vai procurar briga. E nós teremos instrumentos para resolver problemas de física. E, como eu mencionei na última aula, esse é um método bastante pedestre. É quase a coisa mais simples possível para se fazer com uma equação diferencial. Procurar soluções que são séries de potências em x. E, não obstante, ele é realmente usado, por exemplo, no estudo da mecânica quântica. A grande maioria dos textos, na hora de resolver a equação de Schrödinger para um desses problemas clássicos que são sempre tratados, usa um caso particular deste método. E, bem, existe uma teoria matemática muito mais sofisticada do que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, o fato de ser de segunda ordem não é necessário. O método se estende a uma ordem infinita qualquer, mas acontece que na física as equações quase sempre são de segunda ordem. E, além disso, as equações que costumam aparecer têm funções bastante simples, como coeficientes, e de maneiras que o método se aplica, pelo menos, para achar uma das soluções. Uma equação de segunda ordem, uma equação diferencial de segunda ordem, ela pode ser escrita, quer dizer, a solução geral, né, de uma equação diferencial de segunda ordem, pode ser escrita como uma combinação linear de duas soluções independentes. Este método, ele sempre funciona para se achar pelo menos uma delas. A segunda, às vezes, precisa usar algum truque, ou então não adianta nem usar truque, mas uma já resolve a maior parte dos problemas. Bem, essa classificação essa teoria se estende também, e é aí que ela realmente chega a resultados muito importantes, para equações diferenciais no campo dos complexos. E entram ferramentas muito mais poderosas, como representações integrais ao longo de certos caminhos de integração. E aí sim, são uma técnica com a qual se pode obter
coisas muito importantes, difíceis de obter sem ela. Mas, só para vocês terem uma ideia, a equação de Bessel, que eu mencionei aqui na aula, né, ela tem, né, as tais duas funções independentes, são as funções de Bessel de primeira e segunda espécie. E sobre essas funções de Bessel, existe um livro do matemático inglês Watson, que tem quase 1000 páginas. Entendeu? A quantidade de coisas que existe sobre funções de Bessel ali é colossal. É evidente que nós vamos aprender só aquele mínimo que costuma aparecer essencialmente nos cursos de mecânica quântica e eletroquímica. Bem, então, A de x, B de x, C de x são funções analíticas nesse intervalo. E se A de x se existe x e A de x igual a zero, vou fazer primeiro uma outra coisa. Seja x0 pertencente a B tal que A x0 é diferente de zero. Então, nesse caso, x0 é um ponto ordinário. Esse é o caso mais simples. Nesse caso, sempre existe uma solução de saída de potência. Na realidade, é possível achar as duas, tá? Uma solução e uma outra linearmente independente dela, de forma que é possível achar a solução geral. Se, por outro lado, A de x0 é igual a zero, então x0 é um ponto singular. Bom, eu posso escrever essa equação assim: y duas linhas vou tirar a luz. Y duas linhas mais B de x sobre A de x y' mais C de x sobre A de x y igual a zero. Né? Então vocês veem que nos pontos em que A se anula, eu tenho esses coeficientes escritos dessa forma, ficam singulares. Né? Por isso que se chama um ponto singular. E vamos chamar esses coeficientes de... Vou usar termos mais simples para denotá-los. Escrevendo a equação assim, onde P de x é B de x sobre A de x, P de x, C de x sobre A de x. Então a x0 é, por hipótese, um ponto singular. Se x menos x0 P de x e x menos x0 ao quadrado P de x tiverem limites finitos quando x tende a x0, então x0 é ponto singular
regular. PSR. Por outro lado, quando um desses dois limites não for finito, quando um desses dois limites for infinito, o ponto x0 será chamado ponto singular essencial. Pois bem, o método que nós estamos estudando, ele funciona bem para pontos ordinários e para pontos singulares regulares. Pontos singulares regulares, ele frequentemente fornece duas soluções independentes, que é equivalente a uma solução geral, mas às vezes não. Em certos casos é preciso um artifício para obter a segunda solução. Uma primeira sempre existe. No caso de pontos singulares essenciais, não há nada de regular. Pode até acontecer de ter as duas soluções, pode não ter nenhuma, não se aplica com qualquer regularidade ao caso dos pontos singulares essenciais. Muito bem. Então, nós vamos estudar sempre as soluções. A ideia é a seguinte: é procurar soluções da forma soma para n de 0 a infinito de a n x menos x0 a n mais s, onde s não é necessariamente inteiro. E o uso, a inserção dessa expressão na equação diferencial, então deve determinar os ANs e esse S. Os N são os inteiros dele, de 0 a infinito, então já estão determinados. Bem, então eu falei aqui que existem pontos ordinários e pontos singulares, né? Como vocês vão ver, toda equação que tem um ponto singular regular, né? Digamos que x0 seja um ponto singular regular, eu vou exatamente procurar uma expansão em série de potências em torno de x0. Bom, mas isso aqui, por que comprar essa briga? Quer dizer, se existem pontos singulares, pontos ordinários, né? Por que não, já que a gente tem que resolver a equação, por que não usar um ponto ordinário sempre, em vez de ficar tentando fazer expansões em torno do ponto singular, que vai dar mais problema. Bom, isso aí entra de novo a quarta lei da termodinâmica. O que acontece é que as coisas interessantes estão sempre nos pontos singulares, né? Nos pontos singulares é que você tem, por exemplo, o potencial agindo com toda a sua força, e os pontos regulares são pontos onde a física não é interessante. Os pontos singulares são aqueles onde ela é interessante. Então, para se aprender realmente alguma coisa sobre a solução, é preciso examinar o que acontece em torno dos pontos singulares. Isso é o reflexo na reta real de um fenômeno muito mais poderoso que se revela quando se estuda a física no plano complexo. E em muitos problemas, o conhecimento das singularidades no plano complexo determina o comportamento do sistema. Por exemplo, é possível, na mecânica quântica, se eu estendo a equação de Schrödinger das variáveis x e t para uma variável complexa z e t,
é possível resolver certos casos que a gente sabe resolver. A equação de Schrödinger, usando exclusivamente informações sobre os polos, cortes e outras singularidades que existem no plano complexo. E a física, nesses casos, está nas singularidades. Isso se reflete aqui por esse fato que eu estou dizendo, que os pontos singulares regulares é onde tem as coisas interessantes acontecendo. Bom, por outro lado, eu posso, quer dizer, se x0 é um ponto singular regular, eu posso fazer uma mudança de variável, introduzir um x' que é igual a x menos x0, e então esse ponto singular regular passa a ser x' igual a zero. De maneira que, sem perda de generalidade, eu posso sempre supor que que as expansões sejam em torno de x igual a zero. Né? Se não era originalmente, eu mudo a variável para colocar o ponto singular nessa posição. Então, supondo isso, né, quer dizer que x é x igual a zero é ordinário ou ponto singular regular, né? Eu vou procurar soluções y de x igual a soma para n de 0 a infinito de a n x elevado a n mais s. Nós vamos sempre tratar desta forma. Bom, então vamos logo para o caso em que x igual a zero é um PSE. Então, nesse caso, nós podemos fazer o seguinte. Dada a equação y duas linhas mais p de x y' mais q de x y é igual a zero, eu multiplico termo a termo por x2. Opa, faltou aqui. Bem, por hipótese, né, como isso é um PSR, eu tenho que x, p de x, é analítico. Quer dizer, tem um limite, o p de x tem um limite complicado em x indo a zero, mas x, p de x não, é um limite finito. E também x2, q de x é analítico. Por quê? Porque x igual a zero é um PSR. Então existem analíticos, quer dizer que xp de x pode ser escrito como uma soma para m de 0 a infinito de alfa m xn. Existem alfa m's tais que essa série à direita representa a função xp de x num certo intervalo. E, igualmente, x2 q de x tem um limite finito, é analítico, pode ser escrito soma sobre m de 0, soma para m de 0 infinito, de beta m xn. A propósito, o texto da Dona Carmen, nessa parte, é bastante sucinto. Ele tem menos do que eu estou escrevendo aqui. E
E eu então olhei em volta para ver se tem algum texto acessível para vocês poderem se desenvolver um pouco mais além do que a aula dá, né? Eu achei achei um livro que tem um tratamento extremamente didático e cheio de exemplos desses métodos, e que existe até em português, que é o livro do Boyce e de Prima. Equações diferenciais elementares. Esse livro é muito bom e é muito bem traduzido, exceto pelo título. Elementary Differential Equation não quer dizer equações diferenciais elementares, quer dizer um tratamento elementar de equações diferenciais. Mas ele não trata equações diferenciais elementares, são o quê? Y' igual a Y, coisa assim. E ele trata equações bem complicadas até, mas de uma maneira elementar, quer dizer, vai chegando lá. É um livro muito bem escrito, tem muitos exemplos. Se vocês tiverem ocasião, a biblioteca tem uma porção de exemplares desse livro, para tirar dúvida, pegar exercícios não muito complicados para treinar. Só. É bom. E é uma bibliografia útil, porque quando vocês fizerem mecânica quântica, esse método vai ser usado e aí pode recorrer a ele para lembrar dessas coisas. Bom, então, eu sei que existem séries de potências que convergem para x, p de x, e para x2, q de x em algum intervalo, e que eu procuro um y dessa forma aqui, né? Então, y' dentro da região de convergência, essa série pode ser diferenciada termo a termo. Isso, y' soma para n de 0 a infinito de n mais s a n x elevado a n mais s menos 1, y duas linhas, soma para n de 0 a infinito de n mais s menos 1 a n x n mais s menos 2. Eu não entendi por que o x p de x vai ser uma série de potências. É uma hipótese isso ou não? Não. A hipótese é que o ponto é um ponto singular regular. O ponto singular regular é quando x p de x tem um limite um limite finito para x tendendo a zero. Mas isso, se zero é um ponto singular. Mas isso garante que vai ser uma série de potências? Porque p de x é b de x sobre a de x, b de x sobre a de x são analíticos. Ah, tá. Então, tá? pode ser que b então, de x é adicional. Exato. Mas no caso de quando a de x igual a zero, então ela deixa de ser analítica nesse pronto. Mas x vezes isso já não tem mais essa. Então é analítica. A mesma coisa com x2 que é de x. Bom, agora é uma questão de reconstruir a equação diferencial colocando todas essas expansões. Notem que, naturalmente, na equação eu vou ter x2 são duas linhas. Né? x2 são duas linhas vai ser soma para n de 0 a infinito. Quando eu tratar equações específicas, eu vou examinar a convergência das várias séries. x2, y duas linhas, fica então soma para n mais s menos 1 a n x n mais s. Né? O x2 acrescenta uma potência 2 a isso aí.
Vocês podem examinar privadamente, e quando eu faço essas derivadas aqui, eu não preciso tomar cuidado se o índice ainda é de n igual a 0 infinito. Ele é, quer dizer, a notação é tal que, nos casos em que, se eu continuar tomando a componente partida de n igual a 0, esses próprios coeficientes que aparecem aqui vão garantir que os termos que não deviam existir são zero. Então a notação é correta. Depois, o seguinte termo, nós estamos examinando a equação escrita desse jeito. O seguinte termo, aqui eu posso separar xp de x, né? E depois x, y'. Xp de x vai ter essa série de potência, e então me interessa a série de potência para x, y', que é soma para n de 0 a infinito de n mais s a n, era x, n mais s menos 1, fica x igual a n mais s por causa desse produto aqui. E, bom, aqui é o próprio y, não há nada que mudar. De maneiras que, inserindo todas essas somatórias, né, quer dizer, inserindo todas as expressões de série de potências para os vários termos lá da equação, nós vamos ficar com esse monstro. Soma para n de 0 a infinito de n mais s menos 1 a n x n mais s mais, aqui eu tenho o xp de x, então soma para m de 0 a infinito de alfa m xn vezes a soma para n de 0 a infinito de n mais s a n x a n mais s, tá? Isso cobriu esses dois termos, mais x2 que é s, soma para m de 0 a infinito beta m xn soma, que é o y, que é soma para n de 0 a infinito de a n x n mais s é igual a 0. Vai de mal a pior, né? Quem é que pode trabalhar com um negócio desse? Bom, felizmente existem... a gente não precisa toda essa complicação. Nós temos que observar isso com uma certa atenção. Em primeiro lugar, no momento em que eu acrescento na expansão para o y esse n mais s, eu posso definir o A0 como o coeficiente da potência mais baixa de x na expansão. O A0 é definido assim. E, quer dizer, eu faço a expansão, olho quais são as potências de x que aparecem e chamo de A0 aquela que corresponde à potência mais baixa. Ou seja, A0 é diferente de zero por construção. Bem, isso aqui é um produto de séries, é um negócio enrolado, pode ser feito. Eu teria que fazer o produto, depois achar um jeito de expressar isso em termos de uma única somatória. Tudo isso pode ser feito, mas não é necessário. O que nós queremos, o truque do método, o primeiro truque do método, é achar o coeficiente do x de menor potência dessa expressão.
Bom, a ideia principal, claro, é outra. A ideia principal, que é mais importante que isso, é que essa série de potência igualada a zero requer que os coeficientes de todos os termos da série de potências seja zero. Isso porque eu estou tratando de soluções analíticas, e no contexto das soluções analíticas, cada função só tem uma única série de potências. E a função zero tem a série de potências cujos coeficientes são todos nulos. Então, se eu quero calcular essa função analítica aqui, que é zero, então a série de potências dela tem todos os coeficientes nulos. Essa é a ideia central do método. Bem, então vamos ver quais são as menores potências de x que eu posso tirar de cada um desses termos. Tá? Eu não sei o que é S. O S até pode ser zero, mas não importa. Nesse primeiro termo aqui, tá? A menor potência que eu consigo é quando eu faço n igual a zero nessa soma. Tá? Porque a potência é n mais S. E n só vai de zero para cima. Então, o termo de menor potência que sai dessa primeira somatória é S menos 1, né? Eu estou simplesmente tomando n igual a zero em todos os termos. A0 x elevado a S. Esse é o termo de potência mais baixa. Vamos ver aqui. Aqui é um pouco mais complicado, mas, de novo, a potência n mais S, a potência genérica é n mais S mais m. Não? A potência de x total disso aqui. Então, a menor potência, o menor expoente que eu consigo é com n igual a zero e m igual a zero. Os dois estão contemplados aí na notação. Né? Então eu tenho, de novo, essa potência x igual x elevado a s de novo, com coeficientes alfa zero, aqui, para n igual a zero fica s, a zero, x elevado a s. E desta última somatória múltipla aqui, de novo, eu tenho a potência mais baixa quando n e m são nulos. Então fica beta 0, a 0, xs. Tá? Esse é o termo total com potência x elevado a s. Não tem possibilidade de eu ter outras combinações que deem uma potência x elevado a s. Então o coeficiente disso tem que ser zero. Ou seja, A0 S menos 1 mais alfa 0 S mais beta 0 tem que ser igual a zero. Mas a zero é diferente de zero. Portanto, eu tenho S menos 1 mais alfa 0 S mais beta 0 é igual a zero. Essa equação é fundamental. Essa se chama equação inicial. Ela me dá os valores que S pode ter e que são compatíveis com a existência de uma solução em série de potências. Então, bom, depende muito dos coeficientes da equação, né? Porque os coeficientes aparecem representados por esse alfa 0 e pelo beta 0. Bom, vamos pegar um caso particular. Suponhamos que x igual a zero seja um ponto ordinário. Se x igual a zero for ponto ordinário,
aí nós temos que P de x é analítico. P de x é isso aqui. Se x igual a zero é um ponto ordinário, o denominador não se anula. Por hipótese, B e A são analíticos. Então, B sobre A com B e A analíticos só não são analíticos se A é igual a zero. Nesse caso, A não é igual a zero, então P de x é analítico. P de x é analítico, ele tem uma série de potências sozinho. P de x é a soma para n de 0 a infinito de lambda n xn. Vamos ver o que é xp de x. Xp de x, então, é a soma para n de 0 a infinito de lambda n x a n mais 1. Ou seja, essa série começa não com a potência 0, mas começa com a potência 1. Então, essa série me dá lambda 0, x, para n igual a 0, eu tenho lambda 0, x elevado a 1, mais lambda 1, x2, etc. O que é alfa 0? Esse alfa 0 que aparece aqui. Esse alfa 0 que aparece aqui é o coeficiente da potência 0 de x na expansão de x p de x. Mas esse coeficiente é o que? É 0. Não tem o termo, no caso de p de x analítica, essa expansão x p de x começa com a potência x. Então, aquilo que nós chamamos lá de alfa 0 é igual a 0. E exatamente o mesmo argumento mostra que, de novo, se x for um ponto ordinário, esse beta 0 vai ser igual a 0 também. É igualzinho, é só repetir o argumento para x2 p de x. De modo que, se x é um ponto ordinário, essa equação se reduz a s menos 1 igual a 0. Ou seja, S igual a 0 ou S igual a 1. Então, para uma equação diferencial e para a qual se procura uma solução em torno de um ponto, que é uma expansão em torno de um ponto ordinário, esse S é sempre ou 0 ou 1. Então, não preciso fazer mais exames, casos particulares, esse é o argumento geral. Quando for um ponto, não for um ponto ordinário, aí eu preciso realmente examinar com mais detalhe para ver qual é a solução do S. Esse aqui vai ser uma equação de segundo grau, um pouco mais elaborada. Bom, vamos ver um exemplo de uma equação que tem um ponto que não tem pontos singulares, de forma que, se a gente quiser resolvê-la, tem que ser expandido em torno de um ponto ordinário. Vamos pegar a seguinte equação: y duas linhas mais ômega 2y igual a 0. Essa equação aí, até minha avó sabe resolver. Essa é a equação do oscilador harmônico. A solução é... Uma solução, por exemplo, é y de x igual a cosseno de ômega x. A gente sabe também que tem uma outra que é a seno de ômega x. Não? Mas nós queremos resolver essa solução usando essa técnica. Então, isso é uma boa maneira de aprender a técnica. A gente pode controlar o que está fazendo com o resultado que a gente já conhece. Nós vamos usar muito essa técnica. Depois, quando nós formos estudar
ponto singular ordinário, nós também vamos primeiro pegar uma equação que a gente sabe resolver por métodos mais compactos e depois comparar com a expansão, etc. Então, aqui o que é que nós temos? Nós temos que os coeficientes são constantes, né? Então, essa é a equação mais fácil do mundo, porque equações diferenciais lineares com coeficientes constantes tem um algoritmo, né? Você não precisa pensar, um computador sabe resolver. E o computador sabe resolver outras equações também, mas aí ele tem um catálogo, né? Ele cheats. Você põe uma equação diferencial complicada no matemática, por exemplo, ele te escreve a solução, mas ele não achou a solução. Ele folheou o catálogo dele de equações diferenciais, achou uma parecida, mudou as variáveis e pôs na tela. Mas uma equação diferencial linear a coeficientes constantes, não, ele vai resolver mesmo, porque tem um algoritmo standard. Então essa equação tem duas vantagens. Primeiro, a gente sabe as soluções sem resolver. Segundo, a gente sabe o método simples de resolver. Mas nós queremos resolver por um método complicado. Para aprender o método complicado. Bom, naturalmente, A de x, B de x, C de x são constantes. Não há nada mais analítico do que uma constante. A série de potências dela é ela mesma. Então, os pontos singulares são todos ordinários. E o que nós temos é procurar uma solução y igual a zero, soma para n de 0 a infinito de an x elevado a n mais s. Nós já sabemos até os valores possíveis de s, porque é um ponto singular ordinário. Mas vamos fingir que não sabemos e prosseguir mais um pouquinho nessa linha. Então, y' de x é soma para n de 0 a infinito de n mais s a n x n mais s menos 1, y duas linhas de x igual a soma para n de 0 a infinito de n mais s menos 1 a n x n mais s menos 2. A equação diferencial pode ser então escrita assim: soma para n de 0 a infinito de n mais s menos 1 a n x n mais s menos 2 mais ômega 2 soma para n de 0 a infinito de an x n mais s é igual a 0. Bom, se nós pegarmos o termo de... O que é isso aqui? Menos 2. Bom, essa é tão simples que a gente pode entrar diretamente nela. A gente acha o seguinte: se eu... primeiro vamos pegar os termos mais baixos. Os termos de potência mais baixa são... aqui, para n igual a 0, eu vou ter um termo de ordem s menos 2. Né? Esse termo nunca aparece aqui. Aqui o máximo que eu pego é o termo x elevado a s. Né? Então, o coeficiente de x igual a s menos 2 tem que se anular por força. Ele não pode ser compensado por nenhum outro. Quer dizer, eu tenho, tomando n igual a 0, eu tenho s menos 1 a 0 x s menos 2. Agora eu procuro algum outro termo dessa ordem aqui, não tem, então isso tem que ser igual a 0, quer dizer, mais precisamente o coeficiente, isso tem que ser igual a 0. Mas isso é aquilo que nós obtivemos de uma maneira geral lá. A 0 é diferente de 0, então S igual a 0, ou
S igual à equação inicial. Né? Mas nós temos mais uma que não pode aparecer nesse termo aqui. Né? Para n igual a 1, eu tenho 1 mais S no primeiro termo. O segundo termo é S, né? 1 menos 1 mais S. A 1. E aqui dá x, estou tomando n igual a 1. A S menos 1. Né? 1 mais S menos 2. E S menos 1 também não aparece aqui. Então isso aqui também tem que ser zero sozinho. Ou seja... Então eu tenho essas duas relações dos coeficientes A0 e A1. O A0 é diferente de 0. Né? E aqui eu tenho então S menos 1 A1 igual a 0. Né? Para S igual a 0 eu tenho duas possibilidades, S igual a 0 ou S igual a 1. Né? Para S igual a 1, esse termo se anula e... não, desculpe, é S mais 1. Ia dar tudo errado. Para S igual a 1, eu tenho, isso aqui dá 2. Né? 1 mais 1. 2 a 1 igual a 0. Portanto, A1 igual a 0. Para S igual a 0, isso dá 0 a 1 igual a 0. Né? Isso diz que A1 é indeterminado. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então nós temos essas, no caso de S igual a 1, nós temos obrigatoriamente que A1 igual a 0. No caso em que S igual a 0, A1 é indeterminado. Então nós precisamos ver um pouco mais do sistema nesse caso, para ver qual será a solução. A1 indeterminado não quer dizer que nós estamos em maus lençóis, não. Nessas técnicas, quando você tem um número indeterminado, isso quer dizer que você pode pôr o valor que você quiser nele. E aí, naturalmente, você procura o valor que conduz a uma solução mais simples. Esse método, nesse caso de ponto ordinário, ele produz duas soluções sempre. Mas não são sempre as soluções mais simples possíveis. Elas podem ser muito complicadas até. Então, aí entra um pouco o artista, né? Para tirar dessas... Eu preciso de duas soluções linearmente independentes. Pode ser as que Deus escolheu ou as que o diabo escolheu, né? Depende da habilidade da pessoa, da preferência. Tá? Bom, vamos tomar primeiramente o caso de cima, em que S igual a 1. Vamos tomar primeiro o caso S igual a 1. Então, nesse caso, nós já temos de cara que A1 é igual a 0. Agora vamos olhar essa relação aqui. Essa relação eu já calculei a relação que isso dá para, quer dizer, o vínculo que essa relação fornece para 0 e para 1. Então agora eu preciso de usá-la para n maior ou igual a 2. Então eu posso fazer o seguinte truque para simplificar a escrita. Eu tomo um novo índice aqui, de tal forma que esse expoente seja n mais s menos 2, que nem o outro. Ou seja, tomo nessa soma aqui, eu vou para n de 2 a infinito, de a n mais 2, x n mais 2 mais s. Quer dizer, eu substituo n
por n mais 2. Então a soma, que era de n igual a 0, fica a soma de 2 igual a infinito, né, de a n mais 2x a n mais s mais 2, ou menos 2, né? Tá tudo errado. A n menos 2 x n mais s menos 2. Então, porque para n igual a 2 fica a 0, que é o primeiro termo, x elevado a s, que é a primeira potência, e assim por diante. Então é assim que tem que ser escrito. Então agora nós temos soma para n de 0 a infinito de n mais s. Ainda vou manter o s aqui. Menos 1 a n x n mais s menos 2 mais soma para n de 2 a infinito e a n menos 2 x n mais s menos 2 é igual a 0. E agora eu posso comparar diretamente os coeficientes. Então isso me dá n mais s menos 1 a n mais a n menos 2 é igual a 0. N maior ou igual a 2. Ou seja, a n é igual a menos a n menos 2 sobre n mais s. E o ômega? Hã? O ômega ao quadrado, saiu pro meu? Ah, ômega ao quadrado, eu esqueci. Já tem. Ômega ao quadrado, onde é que ele se escondeu? Ok, ômega ao quadrado. Tá. Então, basta por aqui. Nesses casos, os professores com mais presença de espírito, então, estou tomando ômega 2 igual a 1. Nós temos essa relação aqui. Isso é uma relação de recorrência. Ela permite, determinando, uma vez determinado esse coeficiente, eu determino o coeficiente de índice duas vezes, com 2 unidades a mais. E notem que ela tem a peculiaridade de que os coeficientes que são relacionados por essa relação de recorrência têm índice de mesma paridade, né? n e n menos 2, se n for ímpar, os dois são ímpares. Se for par, os dois são pares. Então essa é uma relação que conecta independentemente, quer dizer, ela permite, a partir de A0, né, que é o índice mais baixo, eu posso construir todos os índices pares. E a partir de A1, todos os índices ímpares, simplesmente usando adequadamente essa relação, né? Por exemplo, para n igual a 2, né, que está no range do domínio de validade, para n igual a 2 eu tenho A0 aqui e A2 aqui. Né? Para n igual a 4 eu tenho A2 aqui e A6 aqui e assim por diante. E para n igual a 3 eu tenho A1 aqui e aqui eu tenho A5. Não, A1 aqui e A3 aqui. Né? Então isso é muito interessante, porque isso me mostra o seguinte, que no caso em que A1 é igual a 0, todos os coeficientes de índice ímpar vão ser 0. Né? Então, no caso S igual a 1, eu tenho imediatamente A1 igual a A3 igual a A5 igual a 0. Quer dizer, a série de potências só vai ter coeficientes pares. Né? Bom, eu espero que eles não sejam nulos também os pares, que aí eu estaria numa situação embaraçosa.
Bom, vamos explorar essa relação de recorrência. Então agora para os pares, né? A0 é indeterminado, é impossível determinar e tem que ser assim, porque uma equação linear, né? Se f de x satisfaz essa equação, a f de x também satisfaz, que é uma equação linear com a constante. Então a solução tem que ter mesmo um coeficiente, um fator indeterminado. No caso é o A0, nós vamos escrever tudo em termos do A0. Então o A0 não pode ser determinado pela equação, ele é determinado por uma condição inicial, coisa assim, né? Na realidade a equação é de segunda ordem, então nós vamos ter dois indeterminados, né? E que são quer dizer, um coeficiente de uma das soluções e o coeficiente indeterminado da outra das soluções também. Então vamos ver como é que fica isso para as potências mais baixas, né? Para n igual a 2, nós temos então A2 é igual. Vamos tomar o caso S igual a 1. Então isso fica menos ômega 2 n mais 1 n, né? Para n igual a... é que eu tomei n igual a 2, né? Bom, e o S igual a... Então, ômega 2 S igual a 1, então 3 vezes 2, né? A0, né? Deixa eu repetir. O ômega 2 aparece em todos os termos. Aqui aparece o índice desse termo, né? E o S, eu estou tomando o caso S igual a 1. Então, a regra é essa. Se é A2, o primeiro termo aqui de baixo é uma unidade a mais do que ele. E o outro é o próprio índice que está lá. Então, A4 vai ser menos, seguindo essa regra, 5 vezes 4 e A2. Tá? Mas A2 nós temos lá em cima, menos ômega 2, 5 vezes 4, vezes menos ômega 2, 3 vezes 2, A0. Tá? Ou seja, A4 é ômega 4 sobre 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Isso é 5 fatorial. Né? Vezes A0. E A6 só mais um. Então A6 é menos ômega 2 7 vezes 5, 7 vezes 6 vezes A4. Então é menos ômega 2 sobre 7 vezes 6 vezes A4, que é ômega 4 sobre 5 fatorial A0, né? Ou seja, A6 é igual a menos ômega 6 sobre 7 fatorial A0. Vamos ver como é que isso fica colocado na expressão para y, que é a solução. Então, y de x é soma para n de 0 a infinito de an x elevado
derivado, nós tomamos S igual a 1, né? Então, x elevado a n mais 1. Então, isso dá A0 x mais A2 x3 mais A4 x5, etc. Né? E colocando os valores, dá A0x mais A2 é menos ômega 2 sobre 3 fatorial A0 x3 mais A4 é ômega 4 sobre 5 fatorial A0 x5. Né? Isso eu posso escrever assim, etc. Isso eu posso escrever assim, y de x é igual a A0 sobre ômega, que multiplica. A0 aparece em todos os termos. Ômega x menos ômega x ao cubo sobre 3 fatorial mais ômega x a quinta sobre 5 fatorial menos ômega x a sétima sobre 7 fatorial, etc. Isso aqui é cosseno, é a expansão, isso é a importância de cosseno de ômega x. Exatamente. De forma que nós obtivemos y de x é igual a 0 sobre ômega cosseno de ômega x. Né? Mas como A0 é um número indeterminado pela equação, né? Eu posso escrever isso simplesmente, redefinir o A0 como A0 sobre ômega, e escrever A0 cosseno de ômega x. Então essa é uma das soluções. A outra solução, ela é tomando S igual a 0. Né? Tomando S igual a 0, nós temos agora a possibilidade de A1 diferente de 0. Mas também, como ele é indeterminado, a possibilidade de A1 ser igual a 0. Então nós vamos tomar A1 igual a 0 também nessa outra. E terminamos com essencialmente a mesma fórmula de recorrência, né? Só que agora eu vou ter S igual a 0 aqui. Então, no caso de S igual a 0, nós temos a relação de recorrência é AN é igual a menos ômega 2 sobre N menos 1 a N menos 2 e A1 igual a 0. Mas essa relação de recorrência junto com A1 igual a 0 implica que A3 igual a 5 igual a 7 igual a 0. A pergunta é, e se eu não tomar A1 igual a 0? Eu vou ter uma solução também, mas é uma solução que é uma combinação de senos e cossenos. E que vai ser independente da primeira, mas tem uma solução mais simples que é independente da primeira, que é o seno puro, que é o que nós vamos obter tomando A1 igual a 0. Então, nesse caso, como é que vão ser as relações de recorrência? Nós temos o A2 igual a menos ômega 2, né? Aqui a regra é que o índice
daqui aparece aqui embaixo. 2 vezes 1, A0. Né? O A4 igual a menos ômega 2, 4 vezes 3, A2. Ou seja, menos ômega 2, 4 vezes 3, menos ômega 2, 2 vezes 1, A0. Então, o A4 vai ser ômega 2 sobre 4 fatorial, ômega 4, quer dizer, sobre 4 fatorial A0. E assim por diante. A série de potências vai dar. A série de potência agora é simplesmente a nxn, porque é S igual a 0. Então ela vai dar y de x igual a A0, para n igual a 0, simplesmente A0, mais A2x2 mais A4x4, etc. Ou seja, y de x igual a A0 menos ômega 2x2 sobre 2 fatorial A0 mais ômega 4 x4 sobre 4 fatorial A0, etc. Ou seja, A0 que multiplica 1 menos ômega 2x2 sobre 2 fatorial mais ômega 4x4 sobre 4 fatorial, etc. Isso é A0 seno de ômega x. É claro que esse A0 não é o mesmo que o outro, simplesmente uma constante determinada. Então eu tenho duas soluções, uma para S igual a 1, que é y de x igual a uma constante cosseno de ômega x. Tem uma outra para S igual a 0, que é y de x igual a uma constante seno de ômega x. A solução geral é A cosseno de ômega x mais B seno de ômega x com A e B indeterminados. A e B serão determinados por condições adicionais, né? Condições iniciais ou condições de contorno. Bom, esse é um problema mais simples, né? Aí tem ainda mais simples, mas, por exemplo, a equação diferencial y duas linhas igual a 0 é ainda mais simples. Mas aí vocês veem já qual é a dificuldade do problema. A dificuldade do problema é a seguinte: você chega aqui, aí, bom, isso aqui é o seno, né? Mas em geral a série que aparece aqui, você não tem a menor ideia do que é, né? Aí você corre lá para o livrinho do Joly, que é Sums of Series, né? Eu obviamente não acho, porque o número de séries é infinito. Então você precisa ser protegido dos deuses para a sua série estar exatamente escrita ali. Né? Aí você diz, bom, tem coisas mais sofisticadas. Você vai no matemática, põe a série, né? E esse é um dos casos que é os mais frequentes, em que ele põe como resposta a própria série que você pôs. Né? Também não sabe. Quer dizer, calcular a soma de série é um negócio muito difícil. Você consegue, em geral, por pura sorte. Né? E tem uma meia dúzia de séries que a gente sabe de cabeça, o termo geral, então você começa a mexer na série para ver se consegue, mudando um pouco a variável, cair numa daquelas, mas isso nem tentem, porque a probabilidade é 0. Agora, a não ser que você tenha argumentos, e aí é bom que o problema seja de física, né? Se você tem argumentos físicos que dizem como é que deve ser a cara da solução, aí pode ser que você consiga adivinhar o que é a soma daquela série, pelo menos por perto, e aí testa. Mas, em geral, não é assim que se faz.
eu vou... Como é que se usa esse método na vida real, né? Na vida real você usa, por exemplo, mecânica quântica da seguinte forma: você cai numa equação desse tipo aí, né? Segunda ordem linear, coeficientes não constantes. Bom, se for coeficientes constantes, está morto o problema. Se for em coeficientes não constantes, por exemplo, na mecânica quântica, o que você faz é o seguinte: existe um teorema importante do grande matemático Weierstrass, que ele diz que toda função contínua no intervalo 0 a 1, mas esse, com mudança de variável, pode ser outro intervalo qualquer. Toda função contínua no intervalo 0 a 1 pode ser aproximada uniformemente por polinômios. Quer dizer, você pode escrever uma combinação linear de polinômios que aproxima essa função tão bem quanto se queira. Então, na realidade, o interessante é você achar soluções polinomiais. Então, quando você cai numa equação desse tipo, você acha a regra de recorrência, e aí você se pergunta se não é possível que essa regra de recorrência termine num certo ponto. Quer dizer, que a partir de um certo ponto os coeficientes são todos nulos. Aí você tem um polinômio como solução. É isso que se faz na mecânica quântica. Na mecânica quântica você começa com a equação de Schrödinger, que é aquela, você não pode mexer, é aquela. Daí você, em geral, você faz um estudo do comportamento assintótico da solução no infinito, que é fornecido pela física do problema. Deixa eu dar um exemplo concreto. Oscilador harmônico na mecânica quântica. Na mecânica quântica, não sei se vocês já estudaram alguma coisa de mecânica quântica, que não seja aqueles livros de divulgação horrendos que ficam falando que cura quântica, esses negócios. Bom, na mecânica quântica o que você precisa saber é o hamiltoniano do sistema, né? O hamiltoniano é a energia escrita em termos das posições e dos momentos, né? Então o ingrediente que caracteriza a energia cinética é sempre a mesma coisa. Então o ingrediente que caracteriza realmente o sistema é a energia potencial, né? Ou seja, o ingrediente fundamental é a energia potencial. Então, o oscilador harmônico, por exemplo, na mecânica quântica, é simplesmente a solução conjunto das soluções da equação de Schrödinger, em que a energia potencial é a energia potencial do oscilador harmônico. Isso é uma parábola, meio de K(x)2. Ou seja, a energia cinética, a energia potencial do oscilador harmônico, é um negócio assim. X U de X. Tá? E o sistema, ele oscila aqui dentro, né? O sistema clássico, o oscilador harmônico clássico, ele oscila exatamente aqui dentro, né? Você pode imaginar como se isso fosse um tobogã sem atrito, e a bolinha fica brincando de tobogã aqui, entre os extremos que são dados pelo valor da energia total dela. Bom, na mecânica quântica, os sistemas têm o desagradável hábito de tunelar. Então, a partícula não termina aqui, mas ela avança um pouquinho. Ela entra um pouquinho nessa região classicamente proibida, mas é só um pouquinho. Esse termo aqui decai exponencialmente. Então, o que você faz é, você escreve a equação de Schrödinger, depois você procura soluções que tenham um comportamento do tipo E menos alfa x2 vezes um polinômio em x. Porque isso aqui é que vai garantir que essa queda rápida fora da região classicamente permitida. Então, se você coloca uma solução desse tipo, né, um chute desse tipo, né? Chute fica feio, mas quando você diz em alemão, Ansatz.
Aí fica bonito. Você põe esse ansatz na equação de Schrödinger, né? Quer dizer, você procura uma solução que seja um polinômio vezes essa gaussiana aí que garante. Tem que ser uma gaussiana porque ela tem que amortecer aqui e aqui, né? Que é x positivo e negativo. Bom, não precisaria ser exatamente uma gaussiana, mas você pode fazer um exame assintótico da equação e mostrar que esse termo aparece naturalmente para grandes valores de x. Mas aí você fica com uma equação para esse polinômio, quer dizer, a equação de Schrödinger vira uma equação diferencial para esses polinômios aqui. E essa equação diferencial é uma do tipo dessas que nós estamos estudando. Aí você bota uma série de potências como solução, acha uma relação de recorrência dos coeficientes, e aí você vê que você pode impor condições para que ele seja um polinômio, em vez de ser uma série de potências. Quer dizer, que os coeficientes vão até um certo ponto e param, né? E isso implica, vai aparecer um parâmetro aí na solução, isso implica tomar certos valores para esse parâmetro. Então, quando você toma certos valores para esse parâmetro, a série de potências vira um polinômio, e essas são as soluções procuradas. E esses valores do parâmetro que você acha são os responsáveis pela discretização da energia. Quer dizer, só para aqueles valores do parâmetro é que você tem uma solução desse tipo aqui. E isso que é daí que se origina o fato de que o sistema só pode ter certas energias, não outras. Ok, isso é só para motivar o estudo e para mostrar como é que nos casos mais frequentes a gente usa. Quer dizer, a gente toma. Nesse caso não existe isso, não há essa possibilidade. Essa relação de recorrência, se o A0 é diferente de zero, você vai ter todos os coeficientes pares. Mas em outros tipos de relação de recorrência, tem um parâmetro aqui que você pode escolher de tal forma que os coeficientes acima de um certo valor passam a ser todos nulos. Então você tem polinômios. Depois nós vamos ver exemplos disso. Bem, agora vamos ver um pouco o problema de quando o ponto é um ponto singular regular. Eu pego uma equação simples, quer dizer, que dê para resolver e que tenha um ponto singular regular. As equações de tipo Euler são adequadas para esse fim. Por exemplo, equações de Euler são equações do seguinte tipo. x2, y duas linhas, mais beta x, y' mais gama y igual a zero. E tem essa propriedade de que a potência, os coeficientes de y duas linhas é x2, o coeficiente de y' é x1, o coeficiente de y0' é x0. Quer dizer, a potência do x do coeficiente é igual à ordem de derivada do Essas equações têm um algoritmo standard para resolver. Eu escolhi uma aqui que dá umas soluções bonitinhas, para a gente não ficar tratando de generalidade só. Deixa eu ver se eu acho. Tem uma boa aqui. x2, y2 menos 2y igual a 0. Vamos estudar essa aqui. x2, y duas linhas, menos 2y igual a 0. Isso mesmo?
Isso é uma equação de Euler, né? Porque, quer dizer, ela é uma equação como a de cima, em que beta é igual a 0 e gama é igual a menos 2. Como é que se resolve a equação de Euler? Vocês já viram isso? Não precisa. A equação de Euler é a equação que a gente pede a Deus. Ela tem um método extremamente simples de resolver. Que é o seguinte: a gente faz a seguinte mudança de variável: x igual a e elevado a t. Quer dizer, introduz uma variável t, tal que t igual ao logaritmo de x. Isso não está restrito à segunda ordem, não. Pode ser x, n, y, n linhas, mais beta x, n menos 1, y, n menos 1 linha. Qualquer ordem, desde que tenha essa propriedade de que a potência de x seja igual à ordem de derivação do y. Então, vamos ver. Eu tenho nessa equação, não tenho dy dx, mas eu preciso dele para calcular o d2y dx2 em termos da nova variável t. dy dx é dy dt dx. dt dx é 1 sobre x. Então, isso é dy dt 1 sobre x. Daqui a gente vê o seguinte, que dy, quer dizer que x dy dx é igual a dy dt. Agora vamos ver. d2y dt2 é então x ddx, que isso aqui é a mesma coisa que ddy, mas x ddx é a mesma coisa que ddy, que ddt, desculpa. Então é ddt de ddt, x dy dx, tá? Isso é ddt, olhando para cima, e isso aqui é de novo ddt. Mas isto derivando aqui, primeiro no x dá x dy dx mais x2 d2y dx2. Mas nós vimos que x dx é dy dt, então nós temos d2y dt2 é igual a dy dt mais x2 d2y dx2. Ou seja, x2 d2y dx2 é igual a d2y dt2 menos dy dt. E x dy dt é igual a dy dt. X dx é igual a dy dt. Mas lá não aparece o dx. Não, aquela equação lá, que é x2 d2y dx2 menos 2y igual a 0, fica escrito assim: d2y dt2 menos dy dt menos 2y igual a 0. Ou seja, em termos da variável t, essa equação diferencial linear passa a ser uma equação diferencial linear a coeficientes constantes. E equações diferenciais lineares a coeficientes constantes tem um algoritmo simples para resolver, que é baseado no seguinte fato: todas as equações, todas as soluções de uma equação diferencial linear a coeficientes constantes são exponenciais. Então, tudo que você tem que fazer é supor que y igual a
e elevado a AT, com A desconhecido, e impor que esse EAT satisfaça essa equação. Então você tem dy dt igual a EAT, d2y dt2 é igual a A2EAT. Então, colocando isso na equação, nós temos A2EAT, né, que é esse termo aqui, menos AEAT, que é esse termo, menos 2EAT, igual a zero. Né? A exponencial nunca se anula, então eu posso dividir pela exponencial e tenho A2 menos A menos 2 igual a zero. Né? Isso dá A igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 8, 4AC sobre 2. Né? A igual a meio, mais ou menos, isso aqui dá 9, raiz 9 é 3. Então você tem A1 igual a meio mais 3 meios sobre 2, 4 meios sobre 2 que é 2, e A2 é igual a meio menos 3 meios que é menos 2 meios que é menos 1. Ou seja, você tem soluções y igual a e elevado a 2t, né? E elevado a at, e y igual a e elevado a menos t. O que é isso na notação de x? X é igual a e elevado a t. Né? Então, y é igual a e elevado a 2t é x2. De x igual a e elevado a t. E y igual a e a menos t é 1 sobre x. De forma que nós temos duas soluções. y1 de x igual a uma constante vezes x2, y2 de x igual a uma segunda constante sobre x. Então essas são as duas soluções daquela equação. Será que elas são independentes? Como é que a gente descobre se duas soluções são independentes? A gente olha para o jeitão delas e tá, não tem nada mais independente do que isso. Não, tem um critério formal importante, não dá tempo para fazer hoje, mas eu faço na próxima aula. A gente tem que calcular um determinante chamado Wronskiano do sistema. E esse é um método engenhoso, ele serve para uma função de coisa. E, bom, essas equações, se a gente usar o método Wronskiano, a gente vê que elas são independentes. Se a gente usar o seno e o cosseno da equação anterior, também a gente vê que elas são independentes. O que são equações, o que são soluções independentes? Linearmente independentes. Quer dizer, se você pega uma combinação linear com coeficientes constantes igualada a zero, se ela exige que esses coeficientes sejam ambos nulos, no caso aí são duas soluções, então as soluções são linearmente independentes. É um conceito usual mesmo de independência linear. Mas a pergunta e se os coeficientes forem nulos em certos pontos e não nulos em outros pontos? Porque são funções, né? Não são números. Bom, nós vamos ver pelo teorema do Wronskiano que isso nunca acontece. Fala, Rafael. Mas aí você tem, quer dizer, o zero vai ser a função identicamente nula em todos os pontos, você tem que fazer uma combinação linear das soluções que dê a solução identicamente nula para qualquer x. Aí.
Bom, então vejam aqui, vamos olhar um pouco essas soluções. Nós já estamos no fim da aula. Essa solução aqui de cima, né, é o típico caso, nós sabemos, ela completinha, né? Ela é exatamente uma potência de x. Então, quando nós usarmos o método série de potências para calcular essas soluções, nós vamos, essa primeira aqui, nós vamos obter uma relação de recorrência que vai mostrar que a série se reduz ao termo x2. Todos os outros coeficientes têm que ser nulos para a equação ser satisfeita. Quer dizer, eu boto uma série de potências em toda a sua glória, né? E a equação aceita só o termo A2x2. Todos os outros ela impõe que o coeficiente seja zero. Então é um caso particular desse que você, em vez de uma série, tem um polinômio. Esse é um monômio, que é um particular polinômio. A de baixo, ela obviamente não pode ser expandida em série de potências em torno de x igual a zero. Ela não é analítica em torno de x igual a zero. Então, nesse caso, é aquele caso em que você tem que escrever y de x é igual a uma série de potências da forma an x n mais s. E o s vai ser igual a menos 1. E dá exatamente esse termo como o primeiro termo, A0 sobre x. Tá? E aí a série de potências vai mostrar que todos os outros coeficientes são nulos. Né? Ela vai dar simplesmente a solução 1 sobre x. Bom, para equações que você tem uma solução compacta assim, né, é evidente que o método de expansão em série é ruim. Ele dá o resultado certo, porém. Então, se você não quer pensar e simplesmente adquirir um certo traquejo nesse método, que não quer perder tempo pensando, você pensar em outras coisas, né? Então ele sempre funciona, quer dizer, só dá um pouco de trabalho, mas você acha as soluções corretas. Bom, na próxima aula, nós vamos então fazer. Na próxima aula tem prova, né? Vocês estão sabendo. Então, na outra aula, nós vamos pegar essa mesma equação de Euler e mostrar como é que isso acontece com a série de potências. E aí vamos tratar uma equação, que é a equação de Bessel, em que a solução é uma série de potências mesmo, não é um polinômio. E, bom, aí isso, né, assim, é um modesto desastre, né? Quer dizer, você tem essas... Como é que você vai viver com essa série de potências aí, né? Tudo que você vai fazer com simetria cilíndrica, você tem que trabalhar com série de potências. Não, você dá um nome para aquela série de potências. Jn de x. Pronto, aí você precisa saber relações entre esses Jn. Né? No fundo é o que a gente faz em trigonometria. Né? A trigonometria poderia ter sido feita assim. Ela poderia ter nascido com um problema de resolver uma equação em duas linhas mais ômega2y igual a zero. E você resolve, não existiam as funções seno e cosseno, ninguém tinha pensado nessas funções. Aí você resolve por série de potências. Aí você vê aquelas séries de potências, começa a se familiarizar com elas, daí você descobre que elas têm certas propriedades. Por exemplo, se você calcular a série de potências de cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, essa série de potências reduz ao termo 1. Tá? E aí você começa a dizer, bom, então é bom dar um nome para essas séries e vamos estabelecer uma álgebra desses nomes, né? Que são as relações trigonométricas entre as funções. Estritamente é isso mesmo que se faz. Analiticamente, né, nos livros de análise matemática, o seno e o cosseno são definidos através de suas séries de potências. E você tira depois todas as propriedades, examinando essas séries de potências. Então as funções de Bessel, na realidade, elas são uma trigonometria mais complicada. E você tem também séries de potências e você tem que descobrir, dando nomes para a série de potências, relações que não precise a cada passo refazer a série de potências. Né? Fica uma álgebra entre esses símbolos. Só que essa álgebra é bem mais complicada. Como eu falei, um livro completo sobre isso tem 1000 páginas. Né? E não se espera que você... Bom, ela tem lá as demonstrações todas. Né? Mas na realidade você
Ninguém sabe funções de peça. Algumas pessoas sabem alguma coisa sobre o J0 do Si e tal. Não precisa ficar armazenando essas coisas na cabeça. Né? Ainda mais agora que tem esses programas fantásticos aí. Maple, por exemplo, você bota lá uma relação entre funções de Bessel, ele sabe o que fazer direitinho. Acha essa relação de recorrência, coisa, é esperto. Né? E vai cada vez ser melhor, né? Os programas vão ficando cada vez mais caros, nós vamos ficando cada vez melhores também, né? No futuro a gente pode hipotecar a casa e comprar um programa desse, ou ir no centro e comprar por R$10, né? Aqui parece que custa menos, aqui no prédio dos alunos ali, você consegue por 8.